Glória a Jesus, louvado seja Deus. Olha a gente aqui mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para poder falar da palavra dEle, dizer que Ele é bom, dizer que a misericórdia dEle é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé. Quero agradecer de coração a você que está aí. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui, porque tem uma palavra dEle para poder você ouvir. Ou seja, para nós, né? Para nós ouvirmos. E hoje nós estaremos falando sobre o que é que faremos ou daremos ao Senhor por tudo que Ele tem feito para nós. Praticamente eu já li o versículo que a gente vai estar lendo nesse dia. Muitas das vezes a gente fica preocupado, né? O que é que eu faço? E aí por isso que muitas das vezes vem os charlatões, né? Ou as charlatãs e diz: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar não sei quanto. E as pessoas, muitas das pessoas têm se enveredado por esse caminho, têm ido por esse caminho, né? De, de dar dinheiro, ou de fazer coisas. E muitas das vezes, querido, coisas quais essas que o Senhor não pediu, o Senhor não falou, e usam mesmo dizendo que foi Deus que falou, sendo que não foi o Senhor quem falou. Eu já vi, não vivi, mas eu já vi situações com pessoas, amigos, em que foram coagidas mesmo, né, para poder dar um valor e ainda especificava qual era o valor, dizendo que tinha sonhado e que era Deus que estava falando e não sei o que era para poder a pessoa dar uma quantia. Só que essa quantia, essa pessoa não tinha essa quantia, ao contrário, ela estava até devendo mais do que essa quantia que a pessoa dizia ter sonhado e que foi Deus. Então, hoje nós estaremos falando a respeito disso, que muitas das vezes, como eu já falei, a gente fica, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para Deus? E ainda tem aqueles ainda que dizem que você tem que dar alguma coisa para Deus fazer aquilo que você quer. Só que Deus não é Deus para fazer o que eu e que você quer. Deus é Deus porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Eterno, porque Ele é o nosso Pai. E o melhor que Ele tinha, muito melhor do que prata, do que ouro, isso eu estou falando das coisas celestes, muito maior do que prata e ouro, jaspe, qualquer pedra preciosa que você possa imaginar. E agora falando das coisas terrenas, muito mais do que aviões, muito mais do que casas em Alphavilles, muito mais do que qualquer coisas que você possa que possa vir à tua cabeça, foi o que ele já deu para mim e para você, que foi o filho dele morrer na cruz do Calvário por nós. Amém? Vamos falar com o nosso Pai. Glória a Deus. Senhor, obrigada por mais um dia. Gratidão. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor está conosco. E obrigada porque a tua palavra, ela nos instrui a cada dia. Cada dia o Senhor deposita um pouquinho daquilo que o Senhor quer que nós vivamos e que desfrutemos em cima desse mundo. Muito obrigada pela tua palavra, Pai. Nesse momento nós olhamos para dentro de nós e, e vemos o quanto que o Senhor tem feito por nós. E perdoe as nossas falhas, porque muitas das vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo de querer que as coisas aconteçam, o desejo de querer te agradar, nos faz ouvir pessoas que não estão de acordo com a tua palavra e nós fazemos coisas que, ao invés de te agradar, nós entristecemos o Senhor. E nós sabemos que o Senhor nos perdoa. Fazemos esse pedido, mas sabendo, na certeza que o Senhor nos perdoa.
porque tu nos conhece, tu conhece o profundo da nossa alma, tu conhece o profundo do nosso coração, os nossos desejos e os nossos anseios. E a nossa vida é querer te agradar, a nossa caminhada é exatamente para querer te agradar. Amamos o Senhor. Obrigada por essa pessoa que está aqui, Pai. Obrigada por essa pessoa que o Senhor trouxe até aqui nesse dia. Obrigada também pelos familiares e obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dessa pessoa. O ar que ela respira, Deus. Para muitos que estão respirando por um aparelho, isso é bênção. E o Senhor tem dado essa bênção para os teus filhos, para nós. E nós te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, Senhor. Muito obrigada. Declaramos abertamente que nós te amamos. Amamos o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor está sempre pronto para nos auxiliar. Amamos o Senhor. Amamos a Trindade. Obrigada, obrigada, obrigada. Louvado e exaltado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E você que eu sei que crê, diz amém. Glória a Deus, aqui está, ó, a palavra do Senhor, quentinha, quentinha, quentinha. E novamente, assim como a última palavra que está aqui abaixo, novamente nós estaremos lendo, meditando em Salmos. E hoje é o 116. E é somente um versículo, um verso, lembra? Ai, meu Deus, como eu erro nisso. Eu me atrapalho muito nisso, porque a Bíblia toda, ela é versículos. E quando chega em Salmos, é versos, e eu me atrapalho muito nisso. E toda vida que raramente você vai me ver falando sobre Salmos que eu não falo em versículo. Eu me atrapalho muito com isso. Mas vamos lá, né? Para o que interessa. Como diz a palavra do Senhor, fala assim, ó, em Salmo 116, no verso 12, falei direitinho, no verso 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que você dará ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você? E como eu já tinha falado anteriormente, muitas das vezes a gente fica nessa preocupação de querer agradar o Senhor e acabamos fazendo coisas, falando coisas, ouvindo coisas e acabamos tomando decisões e que muitas das vezes, ao invés de agradar ao Senhor, desagrada. Porque nós temos que saber quem estamos ouvindo. Quem estamos ouvindo, essa pessoa que você está ouvindo, você conhece a vida dela ou você conhece o que ela fala? Você conhece a vida dessa pessoa, você conhece a intimidade dela, você conhece a índole, não é nem a intimidade, a índole, você conhece a índole dessa pessoa, ou então você tem discernimento espiritual para entender que de fato aquela pessoa, ela está falando, é o Espírito Santo falando através dela, isso é muito importante. E como eu falei, a gente ouve muitas coisas de pessoas que dizem, sobe o monte, faz isso e faz isso. Aí o outro vem e diz, sacrifica o melhor que você tem. Aí o melhor que você tem é o carro. Aí vai, vende o carro e dá. O melhor que você tem é sua casa. Aí vai, vende e dá. E aí você fica sem casa. Aí você fica sem carro. Não, é o sacrifique seu salário do mês. Queridos, tem os roubadores da fé e os charlatões da fé. E eles vêm em nome de Deus. E a Bíblia diz que eles fazem prodígios. Olha aí. Faz prodígios e faz maravilhas. E se possível for engano até os escolhidos.
E esses tais, na verdade, eles usam o nome de Cristo, mas na verdade eles são anticristos. Ou seja, eles não andam pelo que Cristo ensinou, eles não fazem o que Cristo ensina, eles falam, mas não fazem, né? Falam, mas não fazem, falam, mas não vivem. Então, nós temos que estar muito atento e fazer uso do dom do discernimento. E se você não tem esse dom, o dom do discernimento, busque, querido, o dom do discernimento, porque nós vivemos um tempo aonde, para o lado que você vai, você encontra uma pessoa falando algo, dizendo algo da parte de Deus. Isso é maravilhoso? É. Mas, infelizmente, enquanto pessoas como eu, como você, que vem e medita na palavra, fala da palavra, a gente não se levantar, vai ter sempre os charlatões andando, ensinando, dizendo coisas que Deus não está dizendo, e assim como diz Jeremias, Deus, o Espírito Santo de Deus inspira Jeremias lá no capítulo 23 e diz: ai de quem está dizendo o que eu não estou falando e dizendo que sou eu que estou dizendo. O próprio Deus, né, falando, né? Então aqui o salmista ele fala: o que eu vou dar para o Senhor? Eu vou dar o quê? Eu vou subir ao monte, eu vou dar uma oferta, eu vou devolver meus dízimos, eu vou passar uma madrugada inteira orando, eu vou passar uma madrugada inteira louvando. Maravilhoso, perfeito fazer essas coisas. Eu vou dar comida aos necessitados, eu vou visitar quem está preso. Maravilhoso. Você estará agradando a Deus? Estará sim fazendo a vontade de Deus, mas muito cuidado com esses que querem levar o que você tem, aleluia, e com o pretexto de dizer que é Deus, que Deus se agrada dessas coisas. Deus não precisa nem do meu e nem do seu dinheiro. Agora, os templos físicos, blocos, cimentas, os templos, as casas feitas para poder servir de lugar para adoração, elas sim precisa pagar energia, precisa pagar o ar-condicionado, precisa pagar as pessoas que limpam, né? Então, consertar os aparelhos, né? Então, essas coisas assim. Mas muito cuidado com pessoas que vêm com pretexto. E a palavra de Deus fala, Paulo ele nos ensina, não me lembro na carta de para quem, não sei se é na carta de Tiago, não me recordo agora no momento, mas eu sei que está na Bíblia. Ele fala assim que cuidado com esse tipo de gente que vem com o pretexto de fazer longas orações, né? Que só para poder, Paulo adverte, né? Vem fazendo orações longas, dizendo coisas e, na verdade, só para poder tirar o que a pessoa tem. E a palavra de Deus, quando você pensar assim, nossa, o que é que eu posso fazer para mais ainda agradar o Senhor? Você pode dizer, Eliana, todas essas coisas eu faço. O que é que eu posso dar para o Senhor que agrade mais ainda a Ele? Aí eu te digo, na própria palavra, ela fala que o Senhor, Ele não nos pede sacrifício nenhum. O que Ele nos pede é obediência. Nossa, porque para todo lado que eu vou fala de obediência. De repente pode ser porque eu e você de fato estejamos precisando obedecer a Ele em alguma coisa, em algo, né? Às vezes a gente tem uma vida, eu mesma já me vi nisso, às vezes a gente tem uma vida ali totalmente voltada para as coisas de Deus, para a vontade dEle, a gente sempre está ali perguntando para Ele o que é que Ele quer, como é que é para fazer, se não é para fazer e tal, mas tem algo que Ele quer a mais.
porque é como aquela frase que é muito certa, que a quem é dado é muito cobrado também. A quem muito é dado, perdão, a quem muito é dado também é muito cobrado, e isso é verdade, né? Quanto mais a gente se doar para Deus, mas mais Ele nos dá. Lembra daquele versículo que diz assim, ó, quanto mais você me buscar, mais você vai me achar. E quando a gente acha Ele, quando muito a gente busca Ele, quanto mais a gente se achega a Ele, mas mais Ele se achega a nós e deposita em nós e nos dá coisas. E quando eu falo coisas, coisas espirituais e também até as materiais. Mas que quanto mais Ele nos dá, mais Ele requer de nós, né? E me faz também me lembrar de Paulo, quando Paulo diz assim, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, porque a minha vida é Cristo, né? Viver para Ele, morrer para Ele também. Então, assim, pouco importa o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, o importante para mim é Cristo. Então, é mais ou menos isso. Então, voltando aqui para a palavra, que daremos nós ao Senhor por tudo, por todos os benefícios que Ele tem feito para nós, que Ele tem feito para os nossos. Obediência, né? Adoração, uma adoração espontânea, uma adoração de coração, uma adoração com entendimento, uma adoração feita para Ele, né? E não para quem ouve, não preocupado com quem ouve. Conversas diárias, isso agrada muito o Senhor. Conversas diárias, conversas a todo momento com Ele. Ele ama essas coisas, né? E por aí vai. Então, assim, você vai tendo uma vida de intimidade, você fica sabendo o que é que Ele quer que você faça, o que é que vai agradar a Ele. Eu me lembro uma vez que eu entrei no quarto, acho que eu já contei isso aqui em alguma das palavras que tem aqui abaixo, tem mais de 200, acho que já deve estar quase umas 260 palavras que tem gravado aqui abaixo, que tá aqui abaixo. E tem alguma delas que eu já contei isso. Uma vez eu entrei no meu quarto, era 2014, início de 2014. E eu entrei no meu quarto e eu disse para minha filha, eu disse, olha, eu vou entrar aqui no meu quarto e eu vou passar 1 hora orando. Eu queria passar 1 hora falando com o Senhor. E quando eu entrei no quarto, fechei a porta, e aí no que eu fechei a porta, que eu me virei, aí o Espírito Santo disse para mim, por que você não passa 1 hora dançando para mim? Gente, eu nunca tinha ouvido ninguém contar nada, nem parecido com aquilo que eu tinha terminado de ouvir dele. Aí eu prontamente eu digo, tá bom, ok. Tava com o celular na mão, peguei, coloquei lá uma música que eu gosto muito, que é da Cassiane com outro cantor, não me lembro agora. E aí comecei a dançar para ele. Gente, foi uma glória tão grande que entrou naquele quarto, foi uma presença de Deus tão grande que eu não resisti, eu fui tomada pelaquela presença depois daquela 1 hora dançando para ele. E eu dançava, eu me lembro que eu dançava ali de olhos fechados e era como se ele estivesse ali. Para mim, ele estava ali, no meu espírito, no meu entendimento, ele estava ali comigo. E eu dançava e eu bailava ali dentro daquele quarto e foi uma presença de Deus tremenda. Então, quando a gente. Não estou aqui dizendo que eu sou a melhor, eu estou só contando uma experiência que eu vivi. Quando a gente vive uma vida de intimidade, de conversas a todo momento, a gente sabe o que é que ele quer. E aí você não precisa ficar perguntando o que é que eu vou fazer para agradar a Deus? O que é que eu faço? Esse mês eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer aquilo. O que é que eu faço? E aí acaba ouvindo um que diz, não, vamos fazer 7 sexta-feira, de não sei o que, o outro, não, vamos subir o monte 7 vezes. Aí, Eliana, isso é errado?
Não, não é errado. Mas se você quer saber o que uma pessoa quer, você pergunta para quem? Para ela. Você pergunta para ela, porque você não vai dar um presente para mim sem saber o que é que eu gosto, o que é que eu quero, né? E se você pergunta para outra pessoa, tipo, outra pessoa pode dizer: "Não, Eliana gosta de perfume tal", tipo assim. Eliana gosta de perfume tal, ou Eliana gosta de tal coisa. Só que naquele momento, eu nem tô precisando daquele perfume. Eu não, nem tô precisando daquela coisa que a pessoa disse. Então, quando a gente vai direto à pessoa, você sabe exatamente aquilo que a pessoa quer. Assim é o nosso Pai. Vá direto a Ele, vá direto na fonte. Viva essa vida de intimidade. Aleluia, viva essa vida de intimidade com o Senhor, como disse aqui o salmista. Invoquei o nome do Senhor dizendo: "Livra minha alma". Nesse momento aqui ele fez essa pergunta para Deus, porque Deus tinha livrado ele de laços de morte, né? Estavam tentando contra a vida dele. E muitas outras coisas de perseguição, como eu disse, a quem é muito, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, como a gente sabe, Davi, ele foi um grande rei e ele teve as suas perseguições. No verso 3, ele diz: "Cordéis de mortes me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e encontrei tristeza". Aí, quando Deus livra ele, ele vai e diz: "O que é que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso te fazer para poder compensar, tipo assim, compensar ou lhe beneficiar em algo? Porque o Senhor tem feito muitas coisas por mim. O que é que eu faço? Como é que eu te agrado?", né? Igual a gente hoje, não é diferente, a gente quer agradar o Senhor. Só que o agradar o Senhor não é como muitos por aí ensinam, que acham que a gente tem que fazer barganha. Ele não é homem de barganha. Ele não é homem para barganhar, né? Ele não é homem para fazer troca. Ele não gosta de troca. Ao contrário, dê a ele obediência, dê a ele, tenha por ele temor e tenha também tremor. Ande de acordo com a palavra dele que ensina tudo, a todo momento, ao alcance das nossas mãos, e aí nós estaremos agradando o Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para poder a gente estar dividindo, né, e trocando essa experiência para que e por que eu estou falando sobre isso, né? Principalmente para poder, porque primeiro que foi uma coisa que o Senhor colocou no meu espírito para falar, e também para poder você não ser enganado, para você ficar atento, tá? Eu já vi tantas coisas, gente, tantas aberrações sobre isso que a gente está falando, que vocês não têm nem noções. Coisas que assim que eu não tenho nem coragem de mencionar aqui, de falar aqui, o tanto de coisas que a gente já ouviu, e eu tenho certeza que você também já ouviu muitas coisas nada a ver, coisas que você percebe, você diz: "Deus não tá nesse negócio. Deus não tá falando isso é essa pessoa que tá falando. Não é Deus que tá falando assim", porque a gente tem, Deus nos dá o discernimento quando é Deus falando e quando não. Então, assim, para que fique esse alerta, né? Para que a gente não venha ser enganada por esses lobos, por esses charlatões, por esses roubadores e roubadoras, né, de fé. Mas o melhor de tudo é saber que não ficará de pé. Esses tais e essas tais não ficarão de pé, irmãos. Eu lembro que o ano passado, não, foi esse ano mesmo, o Senhor disse para mim, foi esse ano, o Senhor, se não foi esse ano, foi o início, finalzinho do ano passado, o Senhor disse para mim, eu estava em oração com umas irmãs, que inclusive estão inscritas aqui, e o Senhor disse para mim que ele iria fazer com que muitos altares ruíssem, muitos altares fossem desfeitos, e pessoas que ele estaria arrastando
ele me mostrou uma visão de uma rede sendo passada. E ele dizia que tanto peixes grandes quanto os pequenos, ou seja, e tanto pessoas muito conhecidas como os nãos também, que estavam fingindo ser aquilo que não era, ou seja, falando em nome de Deus sem ser. Eles iriam cair, Deus iria trazer à tona, ia mostrar a sua intimidade, a sua podridão, as suas imundícias, né? Que vai na frente de um púlpito ou na frente de uma câmera como essa e dá aquele sorrisinho, fala aquilo que você gostaria de ouvir e que não só você, eu tô falando você no modo de falar, mas assim, fala aquilo que as pessoas, que nós seres humanos gostaríamos de ouvir sem ensinar a verdadeira palavra, que é a lapidação, é a obediência, é a cruz, é a salvação, é a libertação, sem falar de nada dessas coisas. E vivem fazendo esse tipo de coisa e acaba levando milhares de pessoas com eles. E o Senhor me mostrava aquela rede passando e ele dizia: peixes grandes e pequenos não ficarão de pé, estou passando. E ele me mostrava assim aquela rede passando e pegando até peixes miúdos, né? Até, ou seja, até pessoas, para você que não compreende essa linguagem, e pode estar se perguntando: nossa, o que é peixe miúdo? O que Eliana está falando? Né? O que significa? Que significado tem isso? Pessoas que se denominam pastores, apóstolos, esses nomes todos, esses títulos todos, né? Que muitas das vezes os homens se dão, né? Porque tem pessoas que têm um título porque foi Deus que deu, e há outros que têm porque foi o homem que deu, né? Nunca foi constituído lá no céu para aquela pessoa ser aquilo. Então, e existe também aqueles que lá no céu já foi constituído para a pessoa ser aquilo e ela nunca foi. E os homens nunca vão ver ela daquela forma. Mas o mais importante é que Deus vê aquela pessoa assim. Então, tanto essas pessoas com esses cargos, com que vivem esses legados, tantos os grandes, os conhecidos, vamos dizer assim, né? Os famosos, né? Que triste, né? Falar assim, né? Meio estranho falar das coisas de Deus, das coisas do reino, falar assim famoso. Muito... Não me soa bem isso. É estranho, é desconfortável. Então, assim, as pessoas muito conhecidas, seja mundialmente, internacionalmente, pessoas que estavam fazendo coisas erradas, ensinando o povo dele errados, iriam cair. E assim também aqueles que têm lá seu localzinho que é só 15, 20 pessoas, mas que estava agindo errado, ele também iria fazer cair. Amém? Então, quando você pensar o que é que eu faço para poder agradar o Senhor, pense primeiro em obediência, pense em ajudar quem precisa, pense em ajudar a pagar uma luz de quem está sem conseguir pagar uma luz. Pense, procure no seu bairro, na sua rua, alguém que está precisando comprar um remédio e não consegue. Olhe para alguém que está com uma sandália que um lado já está comido, um sapato que um lado já está comido, e ajude essas pessoas. Você vai estar agradando o Senhor. Visite quem está doente, faça uma visita a quem está enfermo. Sente um pouquinho para poder conversar com uma pessoa idosa, dê um pouco de atenção, abra os seus braços e deixe Deus abraçar alguém através de você. Você estará agradando ao Senhor. Acima de tudo, obediência e palavra diariamente. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça que a mão
Todo-Poderoso, do seu Pai, do nosso Pai, ela está constantemente sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa família, sobre tudo que nos diz respeito, para nos ajudar, para nos auxiliar. E não esqueça, o nosso amado Espírito Santo, ele está constantemente ao nosso lado, esperando ser solicitado. Solicita o Espírito Santo, pergunta para ele: Espírito Santo, o que é que eu faço nessa situação aqui? Pensa aqui, ó, pergunta aqui. E aí ele logo vai te dar o entendimento, a sabedoria, porque Deus, ele é a própria sabedoria para poder te ajudar a sair de qualquer situação. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.